Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Leal Concursos, o seu canal de excelência para a preparação para os concursos civis e militares. Nós vamos começar a fazer uma correção detalhada das questões de gramática da prova número 2 da EAR de 2019, admissão 2020. Ok? Vamos então começar pela número 6. Eu não vou comentar o texto não, até porque no próprio site da EA você pega essa prova toda já comentada, toda já mastigadinha com relação ao texto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pela número 6, que é uma questão de ortografia. Leia. Número 1. O calor era causticante. Boa noite. Ouvia-se o delatar do forro, que, sobre as cabeças, tornava a sensação ainda mais insuportável. 2. Enfim terminara aquela greve de dias infindáveis. Finalmente, o governo deferia as almejadas solicitações da categoria. 3. Com o tempo, as esperanças do jovem casal iam desaparecendo. Nenhuma medicação sortia efeito na vida do pequeno bebê. Não há problema de ortografia em qual ou em quais das sentenças. Analisa aí com calma. Em alguma, pelo menos em uma delas, há problema de ortografia. Tenta analisar para mim, daqui a pouco você me responde. Vamos lá. 1. O calor era causticante. Causticante, tá certo? O que é causticante? Que parece que é causticante pelo contexto. Insuportavelmente quente, né? Quente demais, né? Insuportavelmente quente. Vamos ver a definição exata de causticante no dicionário. Então, causticante é que se emprega como cáustico, que caustica, ou no contexto que aquece intensamente, abrasador, ardente, né? Então, causticante existe, está correto. Foi corretamente escrito, beleza? Ouvia-se o delatar do forro. Delatar. O forro agora ele foi pego pela Lava Jato e vai fazer uma delação premiada. Ele vai delatar, né, os companheiros dele de crime. É isso? É esse o contexto? Não. Ouvia-se o dilatar, de dilatação, é com I, tá? O dilatar do forno. Dilatar do forno. Lembra dilatação, tá? Que sobre as cabeças tornava a sensação, com cedilha correto, ainda mais o que? Insuportável. Então a 1 contém erro. Enfim está correto. Junto, terminando em M, está correto. Terminara, pretérito mais que perfeito, né? Você se lembra que eu comentei com vocês o macete? O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Você consegue trocar pelo tinha ou havia mais o particípio do verbo principal, né? Enfim, já tinha terminado aquela greve. Enfim, havia terminado aquela greve, né? Então, quando você consegue encaixar o tinha ou havia mais o particípio do verbo principal, então nós estamos diante do chamado pretérito mais que perfeito. Conforme eu falei ainda há pouco, é o passado do passado. Por exemplo, o bandeirinha já assinalara impedimento quando o jogador fez o gol. Então, na linha do tempo,
nós temos duas ações que ocorreram no passado. A mais antiga, que está mais atrás na linha do tempo, é o bandeirinha assinalar o impedimento. E a menos antiga, a mais recente, é o jogador fazer o gol. Então, o bandeirinha já tinha assinalado, já havia assinalado impedimento quando o jogador fez o gol. Então, primeiro o bandeirinha assinalou, depois o jogador fez o gol. Então é o passado do passado, já assinalara impedimento, ok? Por exemplo, Ana já chegara ao curso quando a aula começou. Então, duas ações do passado. A primeira, mais antiga, a Ana chegou cedo hoje, né? Chegou bem cedo. Depois a aula começou. Então, quando a aula começou, ela já havia chegado, ela já tinha chegado. Então, ela já chegara. Beleza? Então, enfim, terminara. Enfim, havia terminado. Ok? Certinho aí. O pretérito mais perfeito. Aquela greve de dias infindáveis. Finalmente o governo deferia, ou é diferia, com I ou com E? Deferia, de dar deferimento, né? Você às vezes vê nos editais, né, que há o deferimento ou indeferimento de isenção de inscrição. Você quer se inscrever no concurso e pede a isenção da taxa de inscrição, né? E se você consegue essa isenção, então a banca deferiu seu pedido, né? Autorizou seu pedido. Se ela não aceitou sua requisição, então ela indeferiu o seu pedido. Tá? Pedido deferido ou indeferido. Tá certo com E, tá? Deferiu. No caso aqui, o tempo verbal deferia, ok? Então a 2 está correta. 3. Com o tempo, as esperanças do jovem casal iam desaparecendo. Nenhuma medicação sortia ou surtia com U? Surtia com U, tá? Surtia efeito na vida do pequeno bebê. Beleza? Então não há problema de ortografia, apenas na número 2. Tá legal? Aqui tem os comentários, depois, se você quiser, pode ler. Tá bom? Show de bola? Beleza? 7. Assinale a alternativa em que o termo em destaque não é locução adverbial. Não é locução adverbial. Já tem o gabarito aí, mas vamos entender por quê, né? A locução adverbial, ela sempre está ligada a quê? A um verbo, não é isso? Locução adverbial está ligada a verbo. Então, por exemplo, na letra A, a noite chega mansinho. Estrelas conversam de que maneira? Em voz baixa. Então, em voz baixa é uma locução adverbial que modifica o verbo conversam. Show? Um dia eu hei de morar. Morar, verbo intransitivo, morar onde? Nas terras do sem fim. Então, morar onde? Morar em que lugar? Nas terras do sem fim. Locução o quê? Adverbial de lugar. Vamos ver a letra D de dado. Eu amo esses olhos. Olha aí a figura de linguagem, né? A metáfora. Eu amo esses olhos que falam de amores com tanta paixão. Falam de amores de que jeito? De que modo? Falam de que modo? Com tanta paixão, tá? Então também está ligado ao verbo falar. Eu amo seus olhos, letra C, que choram sem causa. Um pranto
sem dor. Um pranto, né, que não tem dor. Um pranto sem dor. O sem dor, a expressão sem dor, está ligada a que palavra? A palavra pranto. Pranto é verbo? Não. Pranto é choro, lamento, né? Enfim. Então, pranto aí é um substantivo. Então, essa expressão aqui é uma locução adjetiva e não locução adverbial. Ela tem função de adjetivo, porque ela caracteriza o substantivo pranto. Um pranto sem dor. Beleza? Tranquilo? Pranto não é verbo, então não pode ser locução adverbial. Show de bola? Show de bola? Tradicional questão de crase. Toda a prova da EAR traz uma questão de crase, né? Em apenas uma das frases abaixo, todas de autoria de Rubem Alves, houve alteração quanto ao uso do acento grave indicador de crase, ficando a frase incorreta. Assinale tal frase que ficou incorreta, né? Bem, e aí? E aí que a letra A, tudo bem, mas por que a letra A ficou errada? É o tato que dá sentido. Sentido a quê? Sentido a quê? Olha o substantivo pedindo um complemento nominal regido pela preposição a. Sentido a quê? À vista. Troca a vista por, digamos, olfato. É o tato que dá sentido ao olfato. Beleza? Então o A virou ao, a crase é obrigatória. Troca a palavra feminina por uma masculina equivalente no contexto. Se o A virar ao, tem crase. Beleza? É o tato que dá sentido ao organismo, ao ouvido, ao olfato, enfim. Beleza? A letra B, não ser obrigado a conversar é uma felicidade. Às vezes eu penso exatamente a mesma coisa. Não ser obrigado a conversar. Antes de verbo ocorre crase? Não ocorre crase antes de verbo. A letra C é a mesma coisa. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Então tem aqui, ó, o A antes do verbo sair, né? O A antes do verbo matar. Nenhum deles deve ser acentuado. Show? Show. O que mais? Coragem não é a ausência de medo. Esse A é um mero artigo. Tá? É lançar-se a despeito dele. Tá? Esse a despeito dele, e aí? Tem crase? Não tem? Por quê? A palavra despeito é feminina ou masculina? Masculina, não é isso? Então, não ocorre crase antes de palavra o quê? Masculina. Show? Show. Gabarito de fato é a letra A. Assinale a única alternativa que traz em trechos de texto do autor José Saramago, oração subordinada adjetiva. Questão interessante, né? Bem, a oração subordinada adjetiva, ela em geral, ela vem o quê? Precedida, encabeçada, iniciada por um pronome relativo. Normalmente o que, equivalendo a qual, o qual, a qual, do qual, pelo qual, com o qual, enfim, beleza? Quando você consegue trocar o que pelo qual, se a troca fizer sentido dentro da oração, né? Então você pode ter certeza que ele é um pronome relativo e vai estar introduzindo uma chamada oração subordinada adjetiva. Por exemplo, para quem esqueceu, o gato que fugiu era meu.
O gato o qual fugiu era meu. O livro que comprei é excelente. O livro o qual comprei é excelente. Show? Show. Então, nas 4 alternativas, ele apresentou aqui, orações nas quais o que aparece. Nas 4, Beleza? Tenta ver em qual delas o que pode ser trocado por qual ou flexões, né? Vamos lá. Foi coincidência. Não pense que andei a procurar palavras as quais principiassem pela mesma letra. Tá? O primeiro que ele não é pronome relativo, não encaixa o qual. Não pense o qual andei a procurar palavras, não encaixou. Né? Não pense isso, não pense isso. Esse que aí, o primeiro, é conjunção integrante, não é isso? Não pense o que? Não pense isso. Oração subordinada, substantivo objetiva direta, tá? A primeira oração é objeto direto. Já a segunda, aí sim, é encabeçada por um pronome relativo. Procurar palavras as quais principiassem pela mesma letra. Aí sim, ok? O segundo que, de fato, é um pronome relativo. Ele vai estar introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá legal? Show? Então essa é a oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos ver as outras. Você já me disse 3 coisas diferentes. Que não há morte, que há morte. Agora diz-me que morte e vida são o mesmo. Você já me disse 3 coisas diferentes. Primeira, isso, que não há morte. Segunda, isso, que há morte. Agora diz-me o que? Isso, que morte e vida são o mesmo, tá? São conjunções integrantes. Tive apenas de responder a umas perguntas. Que gente conheci no Brasil? Que relações criei em Portugal desde que cá estou? Enfim, aqui você não tem o que podendo ser trocado por qual. Então, com certeza não é pronome relativo. Fernando Pessoa fechou os olhos, apoiou a cabeça no encosto do sofá, pareceu a Ricardo Reis, o qual 2 lágrimas lhe assomavam, no encaixe também, né? Pareceu a Ricardo Reis o quê? Isso, que 2 lágrimas lhe assomavam entre as pálpebras. Tá? Então, de novo, aí você tem uma conjunção integrante. Essa oração aqui, ela é interessante, né? Ela tem função de sujeito. Ela é sujeito do verbo pareceu. O que é que pareceu a Ricardo Reis? Isso. Isso pareceu a ele. Isso, a oração que eu destaquei, isso pareceu a ele. Há alguns verbinhos, que eu já falei várias vezes, né? Que são perigosos, porque aparentemente a oração que vem depois deles é uma oração objetiva direta, quando na verdade é uma oração subjetiva. Por exemplo, quais são esses verbos? Eu comentei com vocês lá atrás. O parece, o urge, o convém. São verbos perigosos. Por exemplo, convém que estudemos mais. Parece que a oração que estudemos mais é o objeto direto do convém. Convém o quê? Isso. Não, não é convém isso, é o que é que convém, o que é conveniente. Isso é conveniente. Que vocês estudem mais é conveniente. Que vocês estudem mais, convém. Então a oração ela não é objetiva direta, ela é subjetiva. A função é de sujeito. Por exemplo, parece que o tempo esfriará.
Parece o quê? Isso. Objeto direto. Não. Não é parece isso, é o que parece. Isso parece. Né? Aí fica subentendido. Isso parece que vai acontecer. Né? Parece que o tempo esfriará. Que o tempo esfriará é sujeito do verbo parecer. Não é objeto direto, é sujeito. Isso parece. Ok? Por exemplo, urge que o edital saia. Urge no sentido de é urgente, né? É urgente que o edital saia. Urge que o edital saia. Que o edital saia é sujeito do urge. Não é objeto direto. Urge o quê? Que o edital saia. Não é urge o quê? É o que é urgente. O que é urgente? Que o edital saia. Ele é sujeito, ele não é objeto direto. Tá legal? Isso é perigosíssimo. Outra situação também que acontece, a oração subjetiva, né, vindo depois do verbo, é quando você tem, por exemplo, a oração, o período, melhor dizendo, o período começando pelo verbo de ligação. É necessário que estudemos mais. O que é necessário que estudemos mais? Sujeito. Está claro que são precisos mais exemplos, são necessários mais exercícios. Está claro que são necessários mais exercícios. O que é que está claro? Isso. Isso está claro, é sujeito. Que necessitamos de mais exercícios está claro. Por exemplo, é preciso saber viver. Verso aí famoso do Roberto. É preciso saber viver. O que é preciso? Saber viver, sujeito. Saber viver é o sujeito do é. O que é preciso? Saber viver. Sujeito. Beleza? Antes de você tentar encontrar um suposto objeto direto, tente encontrar o sujeito primeiro. Convém que façamos mais questões. Convém o quê? Você quer achar o objeto direto antes de achar o sujeito. Não é convém o quê? É o que é conveniente, o que convém. Esse verbo é intransitivo, ele não pede objeto direto. Isso convém, isso é conveniente. Tá legal? Perigoso demais. Cai muito, se cair, a gente tem que escapar, tá? A gente tem que se livrar disso aí. Não pode cair na armadilha. Então, de novo, esses três verbinhos aí perigosos. Convém que estudemos mais, urge que o edital saia, parece que vai chover. Esses verbos são perigosos, porque as orações que vêm depois deles, né, sugerem, você pode imaginar que são objetivas diretas, quando na verdade são subjetivas. Tá legal? Beleza? Bonito isso aí, bonito, muito difícil. Aqui no meu canal, você encontra um vídeo com 137 orações subordinadas substantivas. 137 exercícios resolvidos. Só sobre orações subordinadas substantivas. E eu falo sobre isso em detalhes. Até porque eu repito milhões de vezes as mesmas coisas. São 137 frases. Tem 1 hora e quase 2 horas de vídeo. Se quiser depois dá uma olhadinha. Tá lá na playlist Língua Portuguesa. Tá bom?